Olá, querido estudante, seja bem-vindo ao canal do professor Ranieri Andrade. Nessa aula nós vamos resolver algumas questões sobre ondas, sua classificação e velocidade de propagação. Iremos fazer a correção de uma atividade aplicada para os alunos do segundo ano, na segunda série da Escola de Educação Profissional do município de Massapê, no estado de Ceará, a Escola Francisca Neilita Carneiro Albuquerque. E você pode utilizar a resolução dessas questões como forma de treinamento na preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio. Ok? Vamos lá. Acompanhe comigo a resolução das questões. Nessa primeira questão, nós temos o seguinte. No vácuo, todas as ondas eletromagnéticas têm. É interessante a gente saber que, quanto à sua natureza, as ondas são classificadas de duas formas. Ela pode ser mecânica ou ela pode ser eletromagnética. As ondas eletromagnéticas, por sua vez, elas existem na natureza por diversas características, ok? No entanto, existe uma característica que é igual, que prevalece para todo e qualquer tipo de onda eletromagnética, e essa característica é justamente a sua velocidade de propagação. As ondas eletromagnéticas, elas possuem velocidade de propagação igual à velocidade de propagação da luz, é claro. A luz, ela é uma onda eletromagnética e sua velocidade é bem próxima de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Ok? Então nós temos como opção de resposta aí temos mesma frequência, mesma amplitude, mesmo comprimento de onda, mesma quantidade de energia, mesma velocidade de propagação. Então nós vimos, inclusive numa aula anterior a essa sobre ondas, que existe um espectro eletromagnético que explica as características das ondas eletromagnéticas quanto à sua frequência e o seu comprimento de onda, ok? Então, na verdade, essa questão nós temos como opção de resposta correta, o item E, todas as ondas possuem mesma velocidade de propagação, ok? Dando continuidade, nós temos uma outra questão, certo? E essa questão trata da velocidade de propagação das ondas. Então, uma emissora de rádio na faixa de FM, frequência modulada, transmite utilizando ondas de 3 metros de comprimento. Então, aqui é o comprimento de onda. Sendo de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo a velocidade das ondas eletromagnéticas no ar, qual a frequência dessa emissora de rádio? Dê a resposta em MHz. Okay? Ele ainda dá uma dica aqui. A questão diz que 1 mega equivale a 10 elevado a 6. Então, veja. Nessa questão, nós temos o comprimento de onda da onda, que é de 3 metros. E nós temos a velocidade de propagação, que é de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Então, nessa questão, eu vou determinar a frequência de propagação dessa onda. Ou seja, qual é a frequência dessa onda transmitida por essa emissora de rádio ou recebida por essa emissora de rádio, na frequência modulada. Então, nós temos que, pela equação da onda, o vem lamber ferida, a velocidade V é igual ao
comprimento de onda, ou lambda, vezes a frequência f. Como eu estou em busca da frequência, nessa situação eu vou explicitar o f, então fica f igual a velocidade v dividido pelo comprimento de onda lambda. Então a frequência é igual a velocidade 3 vezes 10 elevado a 8 vezes 10 elevado a 8 dividido por 3. Dividindo 3 por 3 dá 1. Então fica F é igual a 1 vezes 10 elevado a 8. Tem essa opção? Não tem. Então nós vamos reescrever esse resultado, ok? Fazendo o seguinte, tirando 2 unidades do expoente da potência e colocando aqui no fator multiplicador da potência. Então fica 100 vezes 10 elevado a 6. Ok? Lembrando que 10 elevado a 6, na verdade, equivale ao mega, certo? Ao m. Então, nós temos como opção de resposta para essa questão que a frequência ela é igual a 100 MHz. Ok? Então tá aí, questãozinha bem tranquila de resolver, só você compreender as definições, ok? E aí nós temos como opção de resposta correta o item C, 100 MHz. Beleza? Vamos dar continuidade à resolução de questões. Nós temos agora uma questão que envolve o gráfico. E essa questão diz assim: o gráfico a seguir mostra a variação da elongação de uma onda transversal com a distância percorrida por ela. Qual o comprimento de onda e qual a amplitude dessa onda, respectivamente? Então, na questão, ele quer o comprimento de onda, né, e a amplitude dessa onda. É interessante, pessoal, entender que o comprimento de onda ele equivale à distância entre o início e o final de um ciclo, ou seja, quando a onda ela completa um ciclo. Então, veja só, para que essa onda execute um ciclo, ela sai de uma posição, vai no máximo, passa por a posição, vai no mínimo e retorna para o mesmo local. Aqui ela completou um ciclo. Mas esse ciclo eu posso considerar que ele pode ser de uma crista a outra crista ou de um vale a outro vale. É interessante que para completar o ciclo, a onda tem que passar 2 vezes pela mesma posição. Nesse caso aqui, ó, ela passa pela posição de relaxamento, ok? E retorna à posição de relaxamento. Então, nós temos aqui que, para essa questão, o comprimento de onda é a distância entre o início e o final do ciclo. Ou seja, se aqui ela está numa posição igual a 0, que é justamente a distância, e ela finaliza o seu ciclo na posição igual a 4, dizemos que a distância entre o comprimento de onda, ou seja, a medida do comprimento de onda,
é de 0 a 4, acarretando que esse comprimento de onda, que é justamente essa distância aqui, ó, dessa posição aqui até a S, equivale ao lambda, ou simplesmente dessa posição até essa posição. Esse aqui é o meu lambda, e pela questão ele é igual a 4 centímetros. A amplitude é a distância entre a posição de relaxamento e o ponto máximo ou ponto mínimo, ok? Então, do ponto de relaxamento até o mínimo, dá 2 centímetros, que é justamente essa medida aqui, ó, que é a minha amplitude. A questão quer que você determine o comprimento de onda e a amplitude respectivamente. Então, sendo o comprimento de onda igual a 4 e a amplitude igual a 2 centímetros, é a unidade de medida mostrada pelo gráfico, nós temos como opção de resposta correta o item A. Ok? Dando continuidade, nós temos mais uma questão sobre ondas. Essa aqui envolve a velocidade de propagação de um pulso numa corda. Então, você dá um pulso numa corda, esse pulso ele vai se propagar com uma determinada velocidade V, aqui. Essa velocidade V ela vai ser definida pela equação de Taylor, onde a velocidade é igual à raiz quadrada da força de tensão que traciona a corda, dividido pelo μ. Esse μ aqui, ele é, na verdade, o que a gente chama de coeficiente de densidade linear. Okay? Então, esse aqui é a densidade linear da corda, e ele vale a sua massa, ou seja, a massa da corda em quilograma, dividido pelo seu comprimento L em metros. Então, a questão me diz assim, ó, uma corda homogênea de densidade linear, ele já dá o valor, ó, igual a 0,5 kg por metro. Então, você tem aqui a densidade linear, 0,5 quilograma por metro. Muito interessante essa questão. Está tracionada com uma força de intensidade igual a 18 newtons. Então, essa é a força de tração na corda. F igual a 18 newtons. Uma perturbação aplicada na corda produz uma onda que se propaga por ela com velocidade em metros por segundo igual a... Então, é só você aplicar esse resultado aqui na equação de Taylor. Então, você tem que a velocidade ela é igual a raiz quadrada de 18 dividido por 0,5. 18 dividido por 0,5 dá 36.
Raiz quadrada de 36 é 6. Então, logo, a velocidade de propagação desse pulso é igual a 6 metros por segundo de propagação. Então, nós temos aí a resolução da questão e como item de resposta correta, o item C. Ok? Então, galerinha, dando continuidade à última questão desse bloco de aula, nós temos o seguinte, ó, um banhista parado em relação à terra encontra-se em uma praia. Passagem de 21 cristas de onda equiespaçadas pelo seu corpo. O intervalo de tempo decorrido no evento é de 80 segundos. Conhecendo a velocidade de propagação da onda, que é de 1 metro por segundo, determine o comprimento de onda em metros das ondas do mar nesse local. Então, suponha que você tem aqui o banhista, ok? Ele está lá no mar e uma onda vai passar por ele. Então, nesse momento aqui é uma crista. Passa e vai. Depois passa outra crista. Quando existe uma distância entre a primeira crista e a segunda crista, você tem justamente o primeiro ciclo, que é definido pelo comprimento de onda dessa onda. O que a questão quer é justamente o valor desse comprimento de onda. Então, raciocina comigo, certo? Se foi 21 cristas ao todo, certo? Foram 20 ciclos. Então, a frequência é igual ao número de ciclos pelo intervalo de tempo. Na questão, ele fala que o intervalo de tempo decorrido da passagem dessas 21 cristas foi exatamente 80 segundos. Então, como o número de... Observe, o número de ciclos não é o número de cristas. O número de ciclos é o número de eventos completos que acontecem. Então, a primeira crista não conta. Quando ela chega na segunda crista, completou um ciclo. Na terceira crista, o segundo ciclo. E assim por diante, se você verificar, você vai perceber que quando chegar na 21ª crista, vai ter completado o 20º ciclo. Então, você tem o número de ciclos igual a 20, dividido pelo tempo no qual esse número de ciclos decorre, que é de 80 segundos. Se você dividir 20 por 80, você vai encontrar, na verdade, 1/4 de Hz, que é igual a exatamente 0,25 Hz. Não vai. 0,25 Hz. Então, nós temos aqui, pela questão que a velocidade da onda é 1 metro por segundo, e é necessário que a gente determine o comprimento de onda. Pela equação da onda, o comprimento de onda ele é igual a velocidade, confira comigo, dividido pela frequência. Então, nós temos que o comprimento de onda é igual a velocidade, que é 1 metro por segundo,
dividido para 0,25 Hz. Fazendo essa divisão, você encontra o comprimento de onda igual a 4 metros. Ok? Então, tá aí. Nós temos da questão, como opção de resposta correta, o item D, 4 metros. Ok? Seguindo essa regra, pessoal, você consegue resolver qualquer tipo de questão que envolve esses conceitos. Agora, é extremamente importante que você saiba caracterizar o comprimento de onda, a frequência, a velocidade de propagação, enfim, os principais elementos que compõem uma onda. Ok? Joinha? Então, um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, ok? Deixe seu like.